Você sabia que existem enzimas que já podem diagnosticar se você tem ou não facilidade de ter alergias a certas substâncias? Fica comigo, a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? O assunto hoje é enzimas. Eu sou Lunazo Neto, professor de Biologia, e estou com você focado no Enem. Bom, vamos lá? Olha só, professor, o que são enzimas? Gente, eu quero que você antes faça comigo um retrospecto de informações, tá? Acompanha comigo. Ó. Os compostos que formam seres vivos são de dois tipos, inorgânicos e orgânicos. Dentro dos compostos orgânicos, tem um grupo que eu considero, a ciência considera, o mais importante de todos, que são as proteínas. As proteínas têm inúmeras, têm diversas funções no nosso corpo. Só que tem uma delas que são tão importantes, mas tão importantes que merecem um caso à parte, merecem um comentário à parte. Eu estou falando de quê? De enzimas. Gente, o que são enzimas? Como eu já falei, acompanha comigo, enzimas são proteínas altamente específicas que têm uma função de catalisador nos organismos vivos. Lembra da química, o que é um catalisador? É uma substância com capacidade de acelerar a velocidade de uma reação química. Mas espera aí, como as enzimas são substâncias de caráter orgânico, eu não posso chamá-las apenas de catalisadores. Elas são catalisadores biológicos ou biocatalisadores. Tudo bem? Lunazo, o que mais que as enzimas têm de função? Bom, o que são catalisadores biológicos? São substâncias que atuam fazendo uma redução da energia necessária para a ativação. Peraí, Lunazo, como é que é? Pensa assim, ó. Vamos imaginar que eu precise levar uma pedra morro acima. Eu tenho que fazer um esforço, eu tenho que fazer um trabalho energético para levar essa pedra morro acima. Vamos imaginar que de alguma forma alguém cavou um buraco no meio desse morro que fez com que eu fizesse metade do esforço ou até menos da metade do esforço para atravessar a pedra de um lado do morro para o outro lado do morro. Pois essa estrutura capaz de fazer com que essa reação aconteça mais rápido e com menor gasto de energia é chamado de catalisador biológico. Esse é o papel das enzimas. Tudo bem? O que mais? Elas são substâncias altamente específicas. Lembra que no chamado eu falei para vocês que algumas doenças alérgicas podem ser diagnosticadas a partir do estudo de enzimas? Isso é verdade. Já existe hoje um estudo muito avançado que a partir das enzimas produzidas por um certo tipo de célula de defesa, que nós vamos chamar de plasmócitos, essas enzimas elas podem ser mensuradas e a partir daí você pode saber se tem uma maior ou menor predisposição a alergias ou se a sua alergia em contato com a substância vai ser mais forte ou mais fraca. Tudo bem? Então isso é muito importante. Então isso indica que as enzimas são altamente específicas. Lunazo, especificidade tem a ver com o quê? Uma enzima atua geralmente em uma mesma substância e única, ou seja, a enzima A atua na substância, que para nós aqui o nome correto é substrato. Então, peraí, Lunazo, deixa eu ver se eu entendi. Tu quer dizer então que para que uma enzima funcione é necessário que ela atue em um produto, é isso? Exatamente. E esse produto é chamado de quê? Substrato. Então as enzimas são altamente substrato específicas. Elas atuam especificamente em um único substrato. Tá valendo? Deu para entender? Acompanha comigo aqui, ó. Elas também têm uma capacidade de reversibilidade. O que é isso, Lunazo? Assim como ela pode fazer uma reação de A em direção a B, ela pode fazer o contrário. Ela pode fazer uma reação de B em direção a A. Isso é um caráter reversível de uma enzima. E, Lunazo, como é que eu posso fazer a nomenclatura de uma enzima? Bom, a rigor, o que a gente faz é pegar o substrato na qual a enzima atua e acrescentar a denominação ase. Peraí, Lunazo, como é que é? A lógica é a seguinte, ó. Se você pegar um certo substrato na qual atua uma enzima, por exemplo, uma proteína, se você colocar no final a terminação ase, você vai estar indicando que tipo de substância é essa para dar nome à enzima. Então, qual é o nome da enzima que atua na proteína? Protease. Qual é o nome da enzima que atua no amido? Amilase. Tem uma pequena variação, mas é amilase. Qual é o nome da proteína que atua nos lipídios? Lipase. E assim por diante. Tudo bem? Bom, e como as enzimas elas atuam em substratos específicos, óbvio, existem fatores que vão interferir nessa atividade enzimática. Lunásio, quais são os fatores?
Basicamente três, gente. Temperatura, pH e concentração de substrato. Temperatura é até fácil de você entender a lógica, porque ó, o que acontece com as moléculas quando elas são aquecidas? Elas ficam mais agitadas. A ativação molecular fica mais agitada. Então, quando você aumenta a temperatura em uma certa região em que tem uma enzima funcional, o que essa enzima vai fazer? Ela vai trabalhar muito mais rápido naquele processo. Então ela vai tentar segurar, vai tentar se ligar, vai tentar ativar aquele substrato de maneira mais rápida. Deu para entender? Agora tem um detalhe. Se essa velocidade for muito rápida, se a temperatura for muito alta, o que acontece com a enzima? Ela começa a se deformar. E aí, se ela se deforma, ela perde a sua natureza, a sua qualidade. Porque as enzimas, gente, elas reconhecem o substrato como se fosse um chave e uma fechadura. Como assim, Lunaso? É como se para cada fechadura não tem uma chave, então para cada enzima tem um substrato. Então se a enzima fica um pouquinho deformada, um pouquinho diferente daquela posição que ela deveria ter para aquele substrato, é claro que essa função vai ficar comprometida. Então esse gráfico da temperatura mostra isso. Ó. Vamos imaginar que o ideal 40, estou colocando 40 porque geralmente a gente pega como referência o corpo de um mamífero, o corpo de um ser humano. Então 40 graus é uma temperatura em que a velocidade enzimática atinge seu ponto máximo. Então, Násio, ter temperatura de 40 graus é uma coisa boa. Na verdade, a nossa temperatura interna, ela é superior àquela que aparece no termômetro. Quando você pega um termômetro que você coloca embaixo do braço, que aparece lá 37 graus, 36,5, essa é a temperatura externa. A interna é maior do que isso. Chega por volta dos 40 graus. Então 40 graus internamente é uma temperatura muito boa para que as enzimas possam trabalhar. Só que também é uma temperatura meio arriscada. Por quê? Porque acompanha comigo, ó. À medida que a temperatura vai aumentando, a velocidade da enzima também vai aumentando. Então, se eu aumentar um pouco a temperatura, a enzima vai funcionar com mais velocidade. Se eu aumentar ainda mais a temperatura, ela vai atuar com mais velocidade. Porém, o máximo que ela vai atingir é quando chegar a 40 graus. A partir daí, o processo é o contrário. Vai ser decrescente, ela vai perdendo essa propriedade. Ela vai sofrendo o que na biologia nós chamamos de desnaturação. Mas o que é isso? Sem a natureza, ou seja, sem a configuração, a forma original que ela teria. Então ela perde a forma e, consequentemente, a qualidade da enzima vai caindo até chegar a zero e a função comprometer, inclusive, a vida daquele organismo. Tudo bem? O segundo fator é o pH. Opa, Lunásio, o que é pH? Gente, pH também é chamado de potencial hidrogênio iônico. Você lembra o que é potencial hidrogênio iônico? É uma escala, claro, lógico, artificial, que vai de 0 até 14, em que você consegue medir se o pH de uma substância é ácida, é neutra ou básica. Tudo bem? Então o que eu fiz aqui? Ó? Acompanha comigo. Eu botei aqui 3 faixas de pH. Um pH ácido, um pH neutro e um pH básico ou alcalino. E eu coloquei 3 enzimas diferentes. Ó. Uma enzima que atua muito bem no pH ácido. Que enzima é essa, Lunásio? Aquela que você encontra, por exemplo, no estômago. A pepsina, ela tem um poder de atuar muito bem no pH ácido. Então, pH próximo a 2, que seria o ideal, 2.2, 2.1, ela tem ativação máxima. Já na boca, o pH tem que ser neutro. Então, quanto mais próximo de neutro, gente, isso é interessante porque o pH ele sempre está se alterando. Na boca, principalmente, porque você vai inalando compostos derivados de hidrogênio, hidrogênios ionizados, que vai deixando a boca meio ácida. E ao mesmo tempo, nossa saliva vai liberando alguns sais que vão meio que neutralizando essa acidez. Por que isso? Porque nós temos na saliva uma enzima chamada pitialina, cujo pH ideal para que ela possa funcionar é o pH próximo de 7, que é o neutro. E finalmente, no intestino, que o pH é diferente disso. Na verdade, na medida que o alimento vai saindo do estômago e vai para o intestino, íons bicarbonato vão tornando esse alimento mais próximo de neutro e depois alcalino, para que ele possa sofrer a ação da enzima que você encontra no intestino. Então, o intestino, o pH ideal seria próximo de 9, 8.8, 9 seria o ideal. Tudo bem? Então já percebi que pH também é um dos fatores que interfere na atividade da enzima. E finalmente, a concentração de substrato. Opa,
Lunásio, o que é substrato mesmo, hein? Comentei com você. É a substância na qual a enzima atua. Então a ideia é a seguinte, quanto mais substrato, imagina que eu tenha substrato 2, eu tenha substrato 3, eu tenha substrato 4 e aqui o substrato é 6. Imagina que eu tenha 6 enzimas e cada enzima atua em um único substrato. Então 6 enzimas vão atuar em 6 substratos. Tudo bem, então se eu tiver 2 substratos, eu vou utilizar 2 enzimas. Pode aumentar, Lunásio? Claro que pode. Eu posso colocar 3, 4, eu posso colocar 4 substratos, ó, e eu vou ter 4 enzimas sendo utilizadas. Porém, o meu limite é 6. A partir disso, se eu colocar 7, 8, 9 substratos, esses substratos vão ter que esperar enquanto essas enzimas aqui vão terminando de fazer aquilo que precisam. E aí você vai ter um gráfico assim, ó. Essa velocidade vai aumentando até atingir o seu ponto de saturação. Quando atinge o ponto de saturação, a velocidade de funcionamento da enzima se torna constante. Deu para entender? Então vamos fazer aqui um resumo bem rápido para que você possa amarrar esse assunto. O que são enzimas? São substâncias orgânicas de natureza proteica que funcionam como biocatalisadores, catalisadores biológicos. Essas enzimas, elas atuam no corpo em diversas reações, tanto de quebra como de síntese. Por isso que elas podem ser reversíveis. Elas atuam em substratos específicos, portanto, elas são altamente específicas. Além disso, as enzimas têm a denominação com o final da palavra, o substrato, e o final da palavra com a terminação ase, protease, lipase, amilase e assim por diante. E existem basicamente 3 fatores que interferem na atividade de uma enzima. Primeiro fator, temperatura. Quanto maior a temperatura, melhor para a enzima, até atingir o seu máximo. A partir daí, ela vai perdendo a forma e vai diminuindo essa atividade. Segundo fator é o pH. O pH é uma escala que varia de 0 a 14, que pode tornar o meio ácido, neutro ou básico. Existem enzimas que atuam bem em cada um desses ambientes. E aí essa atuação é que vai definir se a enzima é ou não influenciada pelo pH. E o último fator é a concentração de substrato. Eu tenho um número limitado de enzimas, se eu colocar até aquele ponto de substrato, ok, beleza, funciona bem. A partir daí, o substrato que eu botar depois vai ter que esperar que as enzimas terminem a trabalhar aquele substrato que ela já está trabalhando, para que só depois ela possa pegar um novo substrato. Deu para entender? Bom, eu acho que isso é um bom pontapé para você poder estudar enzimas. Espero que tenha contribuído com o seu estudo. Um grande abraço e até a próxima.